Então nós vamos, a partir de hoje, permitindo Deus, estudar capítulo 6 de Apocalipse. A abertura do livro, selado com 7 selos. E isso implica juízo sobre a terra. E é muito interessante que nós olhamos este texto por este prisma para podermos entender todas as coisas. Apocalipse 6, de 1 a 17. Vamos ler. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo livro, o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro livro, o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada
uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veio quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos orar. Bendito Pai, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito opera em nós, que é preciso, para que as verdades preciosas deste texto, nesta manhã, nesta hora, fiquem patenteadas à nossa mente e nós saiamos daqui edificados na Tua palavra. Seja com Teu servo, usa-o na Tua plenitude e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a abertura do livro selado e o juízo de Deus sobre a terra. É este o tema que nós vamos iniciar hoje. E quero iniciar dizendo que cada século, desde a vinda de Cristo, tem tremido, tem sofrido consequências seríssimas, destruições, por causa de guerras, fomes, doenças e perseguições violentas. Historicamente, nós estamos acostumados a isto. De uma forma ou de outra, o mundo inteiro tem passado por esses problemas. Mas, como temos visto nos capítulos anteriores deste livro, uma das lições preciosas que nós temos é que não devemos ter medo, não devemos temer, porque sabemos que Cristo é Senhor do universo. Não é só Senhor deste mundo,
Ele é Senhor do universo. E está, portanto, está por cima disto tudo. Este mundo não vai se acabar por antes que se cumpra o que está profetizado, de que o Evangelho alcançará cada nação. Tem que ser. Aqueles que morrem em Cristo ou que têm morrido em Cristo ao longo de todo este tempo, já desfrutam dessa glória. Mas à medida que o tempo passa, muita gente vai sendo levada. E nós, como crentes, confiadamente na palavra de Deus, confiantemente, baseados no texto sagrado, devemos descansar nisto. Agora, no texto que nós lemos, quais são os eventos que abalam o mundo hoje? De acordo com o texto que nós lemos. Uma outra pergunta: como a fé em Cristo nos prepara para enfrentá-los? Há muita gente que não está nem aí para tudo isto. Esses que não conhecem a palavra de Deus não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas outros estão preocupadíssimos e até emitindo pensamentos que superam a soberania de Deus. Não podemos crer nisto. Vamos então elucidar um pouco este texto para começo de conversa dentro do tema que estamos estudando. Inicialmente, nós precisamos saber que os capítulos 6 a 8 nos mostram o seguinte: à medida que cada um dos 7 selos é aberto, os juízos de Deus são operados. É o que está escrito aqui. Mas tem algo interessante. A participação do Cordeiro nos lembra que tais juízos, conforme lemos, são baseados nas suas incomparáveis qualificações. Por que é que o Cordeiro está presente nesses juízos todos? Exatamente por causa do capítulo 5. Esse capítulo 5 fala da dignidade do Cordeiro de abrir os selos. Por quê? Diz o capítulo 5: porque ele foi morto e tornou a viver. E por isto mesmo ele é digno de abrir os selos. Conforme nós já vimos, o livro, ou como diz o texto original, o pergaminho, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, só o Cordeiro que ressuscitou podia abrir. E agora ele está abrindo. Exatamente isto. Então, repito, a participação do Cordeiro nos lembra que tais juízos são baseados nas qualificações incomparáveis daquele Cordeiro,
que João viu, que foi morto e tornou a viver. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Com seu sangue comprou os escolhidos de Deus de todas as tribos e nações em toda a terra. Os 4 cavaleiros representam conquistas, guerras, fome e morte. É o que está aqui. Mas ainda, nós precisamos saber que essas calamidades caracterizam um período, e é bom a gente saber disso, essas calamidades caracterizam um período indefinido antes da segunda vinda de Cristo. Todas essas preocupações de muita gente agoureira por aí, de marcar data da volta de Jesus, disso, daquilo, isso não tem nada a ver. O que é que nos diz Marcos 13, 6 a 8? Seria bom nós vermos, são palavras do próprio Senhor Jesus. Marcos 13, 6 a 8. Olha o que diz. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas não é o fim. Agora vem, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, meus irmãos, nós somos ensinados pelo próprio Cristo que até a sua segunda vinda, essas calamidades caracterizam esse período indefinido. Agora é bom saber que o povo que viveu no primeiro século, quando este texto foi escrito, repito, o povo que viveu no primeiro século, quando este texto foi escrito, experimentou tudo isto. Tudo aconteceu durante o Império Romano. E, simultaneamente, é esperado pelo mundo inteiro até que Cristo volte. A grande lição que nós temos aqui é aquela que já vimos durante vários domingos nas cartas às igrejas do Apocalipse. Neste livro de Apocalipse, as 7 igrejas foram exortadas a colocar a sua confiança apenas em Deus e nas suas promessas de um mundo novo. Todas elas tiveram as suas experiências diversas. Os ensinamentos que lhe foram endereçados, às vezes muito peculiares, promessas, elogios, mas todas elas, digo, o Senhor Jesus Cristo emitiu o conceito dele mesmo, sua autoapresentação e aquilo que elas deviam viver, professar. Exatamente. Por exemplo, vamos neste livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17.
Apocalipse 2:17. Vejam só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe, o recebe. Vejam só, capítulo 3 e versículo 12. Ao vencedor, mesma coisa, ao vencedor em uma, ao vencedor em outra. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Veja aí a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz. Finalmente, vamos lá para o capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vejam só, o Senhor Jesus nos faz, no texto que nós lemos, nos textos que nós lemos, que corroboram com o primeiro texto lido, Ele nos faz promessas de um mundo novo. Esse sofrimento, essas coisas ruins, não ficarão eternamente. Ele está por cima, e a sua promessa vem exatamente porque ele morreu e ressuscitou. Ele pagou o preço pelo resgate, o pagamento das nossas almas para a nossa salvação. Por isso João reforça: vi um cordeiro como tendo sido morto. Claro que ele não ficou morto, tivesse ficado, ai de nós. Mas não foi isto. Mas todos esses juízos representam o quê? Por que é que Deus não destrói de uma só vez? Claro que não. As gerações se sucedem. Nasce, cresce, vive, morre, e assim vai. E assim vai. Então, os homens, ao longo do tempo, têm que receber o aprendizado que corresponde à possibilidade que Deus lhes concede para conhecerem a Deus. Interessante isto. Porque pelo poder que Deus tem de imprimir no ser humano o que Ele quiser, Ele não o faz. Exatamente por causa do que Ele fez através de Jesus. Porém, muito antes, o que Ele decretou antes da fundação do mundo é cumprimento do que Deus decretou. Jesus viria como cordeiro,
morreria, ressuscitaria e assumiria, como assumiu, o poder de conduzir os destinos da terra. Todos esses juízos representam, portanto, a mão disciplinadora de Deus sobre o mundo rebelde. A mão disciplinadora de Deus sobre o mundo rebelde. Se não, vamos ler Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. É com esse mundo rebelde que Deus está trabalhando ao emitir esses juízos. Mas, meus irmãos, o que dizer de nós diante dessas coisas todas? De acordo com a palavra de Deus, os santos são guardados em meio a essas tribulações. Se não, vejamos capítulo 7 de Apocalipse e versículo 17, um texto que é interpretado erroneamente por uma linhagem religiosa que há aí. Capítulo 7, 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O Cordeiro de Deus os apacentará. Se o Senhor não cuidasse de nós, o que seria? Capítulo 9, versículo 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Diante destes textos que nós lemos e outros mais, essas promessas são aplicadas a todos os santos em todos os tempos. O que nós precisamos fazer em um momento como este é descansar nas promessas de Deus. Descansar. Até porque a nossa preocupação não vai mudar coisa alguma. Não vai.